pessoal, né? Aqui não tá ao vivo, não. Vamos entrar agora. O que é? Não tá? Agora. Estamos ao vivo! Olá, pessoal. Oi, Superando o Parkinson, Vera Gasparian. Oi, Vera. Boa noite. Boa noite. Vou mandar pro grupo do WhatsApp o link Olha o que eu tô fazendo. da live, tá? Que eles ficam esperando. Ele tá apertando na tela do computador, tá? Faz de conta que a tela é toda de tamanho. Olá, dona Isabel Gomes. Ô, dona Isabel! Quanto tempo? Dona Érica Scarabocho! Que porcaria que tá acontecendo aqui, ó. A live hoje promete assunto que foi abordado no nosso grupo de WhatsApp, né? E é um assunto muito bom, muito importante, né? Eu acho que não só para as pessoas que têm a doença de Parkinson, como para todas as pessoas. Esse pessoal que a gente vai conversar hoje, eles são demais, sabe? Também faço parte do grupo do WhatsApp deles e eles estão sempre orientando sobre a nutrição na doença de Parkinson. São uns fofos e muito competentes, sabe? Eles são novos e passam o assunto com muita propriedade. Eu sou fã deles. A Vanessa tenta ser da minha altura, mas nem assim não. Ela tá com 2 travesseiros embaixo da bunda pra... Não, eu cresci, tá? Certo, só sua língua. Tá dando pra ouvir, pessoal? Tranquilo aí? Som, imagem, como tá? Estamos passando por uma reestruturação no trem aqui, tá? Que é pra cada vez mais a gente transmitir com mais perfeição o negócio. Vocês não sabem a arataia que eu faço aqui pra transmitir. Faz o quê? Arataia. Arataia é uma gambiarra, né? Então, pessoal, não vai agora, vai depois da live, tá? No Nutrição Parkinson, eles já vão explicar direitinho. É a Raquel e o Jonathan. E alimentação saudável eu acho que é longevidade, né? É saúde, é tudo. É disposição, qualidade de vida. Então, nós já vamos chamar eles, tá? Nós estamos esperando o pessoal do grupo. Deixa eu mandar para o outro grupo de WhatsApp que eu esqueci. Fala aí, André. Olha lá, ó. O André come bem. Eu? Por quê? Estão perguntando se eu como bem? Não, eu tô falando, nós vamos falar de nutrição, você é bem nutrido. Sou, vixi. Quando eu tive diagnóstico eu tava parecendo vixi, pra quem é esse cãozinho de rua, cambaleando. Aí, 2 anos depois eu fiquei parecendo aquele cãozinho gordo, sabe? Esse porcão. É o jeito que a gente tá. Boa noite, ô Maracutaia. Maracutaia, gambiarra, é a mesma coisa. Boa noite, Jean, Claudiana. E deixa eu ver quem mais. Cristiane Guirelli. Jussara, boa noite também de novo. Claudiana. Oi, Claudiana. Estamos aí. Saudade de fazer live com você, né? Da gente conversar. Vamos lá. Quantas horas? São 8h05. O Kleber. O Jordão é o PM mais cobiçado dessa internet, uai. É o Parkinsoniano PM que tá no nosso coração. Isso aí a gente viu, Maria. Cadê o... Deixa eu ver que tá entrando. O pessoal tá chegando, né? Eles entraram já, o alface come bastante André e brócolis. O André come bastante alface e brócolis. Ixi. Demais da conta. Hoje ele comeu macarrão de abobrinha. É gostoso, só não tem gosto de abobrinha. Mas é bom. A Vanessa pegou um trem que ela comprou em São Paulo.
quando a gente for lá, No chinês? no chinês. E vai raspando assim, vai saindo os esqueleto do trem. Oh, muito obrigado. Obrigada, isso aí. Cláudia. E aí Maria vai saindo- Tcholina conseguiu entrar. Uhul! Aí, ó, tá vendo? Firme, Foi um menina! toque lá. Vai que vai. Então vamos começar, vamos chamar eles. A doutora Raquel e o doutor Jonathan. Vocês podem entrar aí, chama a gente aí, por favor. Porque se eu mexer no celular agora vai dar mi. Vai dar problema. Vai dar o quê? Mi. Eu tô falando minhas gírias do estado de São Paulo, né? Depois eu que sou caipira. Mi. Vai dar mi e dá problema. Depende da dona Elza. Cara, Mi eles é a chamaram solução. aqui. André Bolinha entrou? Quem que é esse cara? Foi. E lá Com azeite. você já bebeu 2 litros de água hoje? Ele já bebi de uma... Boa noite! Oi! Boa noite. Tá ouvindo aí? Maravilha. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje tá tudo tranquilo. Hoje não teve incidente. Graças a Deus. Ainda não. Nem vai ter. Eu não vou tranquila, eu prometo. Ah, que ótimo, então, que as coisas melhoraram. Graças a Deus. Raquel, Jonathan, é um prazerzaço fazer essa live com vocês. Eu tenho certeza que é a primeira de muitas, porque eu sou fã de vocês, do trabalho de vocês. Não nego, não escondo. E assim, vocês são jovens, isso me deixa muito pilhada, sabe? Porque tá fazendo live, tendo suporte de vocês, dando suporte para vocês crescerem, porque vocês estão na nossa causa, né? Então assim, eu fico super feliz de estar fazendo essa live com vocês e tenho certeza que é a primeira de muitas. Eu não tenho palavras. Eu falo demais, né? Mas é isso. A idade de vocês e apresentem. Se apresentem, falem do canal de vocês, né? Do trabalho de vocês, aonde vocês estão. Conte-nos um pouco. Eu juro que você ficar caladinho. Ah, ótimo. Nós que temos muita alegria, né? E estamos muito felizes por estar aqui, né? Muito obrigada ao convite. Bem, eu sou Raquel, né? Eu tenho 30 anos, sou nutricionista já há um bom tempinho, bastante tempo. Já estou aí na estrada pelo menos há uns 8 anos, né? Atuando. E, bem, no começo eu atuava mais em outro nicho, né? Mas com outro público. Mas aí, né? Coincidentemente, de uma forma assim, nada normal, nós nos encontramos na vida, né? Que nós nos conhecemos através do Instagram. E aí, e aí ficamos juntos desde então, né? A gente está um ano nisso. E ao longo do tempo, quando a gente se conhecia, né? Assim, falar como que surgiu tudo. Quando a gente foi se conhecendo, na verdade, o Jonathan estava terminando o mestrado e estava todo um histórico, assim, meio tenso, né? De fazer mestrado, de ter pegado Covid, de ter acontecido várias coisas, né? O pai dele faleceu, a mãe dele teve AVC, então foi assim, um furacão de coisas não muito boas na nossa vida, né? E então, assim, a gente estava trabalhando e de madrugada, assim, né? Porque eu lembro que você estava falando que trabalhava em pesquisa, né? Pastor deixar ele falar, mas ele falava já que trabalhava com a questão da pesquisa e tudo, com o Parkinsoniano lá em Volta Redonda, né? Eu trabalhei um bom tempo acompanhando durante alguns anos o pessoal. Então, fiz já um trabalho, né? Então, interessante. E com isso, assim, de madrugada, a gente tinha um hábito de conversar de madrugada, porque ele estudava assim de madrugada, eu estava estudando de madrugada. E eu falei, uai, vamos continuar com esse trabalho que você parou, né, por causa do mestrado, então voltar, né, vamos voltar. E
Eu já trabalhava assim com questão da nutrição funcional, fitoterapia que eu fiz lá na UFRJ, né? Então, eu já trabalhava com essas questões. Aí foi juntando a minha parte com a parte dele para fazer um montão, né, Aham. de experiência. E aí, assim, no começo, como a gente estava estudando para um concurso, acabou que a gente deixou de lado isso. Mas depois depois que terminou toda esse vendaval de concurso, de TAF e tudo, aí a gente falou, não, vamos realmente trabalhar, porque a gente começou a ouvir as histórias, a gente viu assim o quanto que o trabalho que o Jonathan já realizava era precioso e necessário e fazia diferença na vida das pessoas com um trabalho interdisciplinar. E eu falei, não, não dá, assim, de madrugada, me deu aquele toque assim, sabe? Eu acho que divino, né? Com Não, certeza. volta nessa missão, né? Exatamente. E, como a Raquel falou, ela rouba minhas palavras também, André. Tamo junto. Né? Não é um problema só seu, não. Eu sou Jonathan, eu tenho 26 anos. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas nos últimos anos eu passei em Minas, na cidade de Lavras. Aí, não sei se vocês conhecem, perto de Três Corações. Eu me formei em nutrição também, tenho especialização na área de tecnologia dos alimentos e concluí recentemente o meu mestrado em ciência dos alimentos também. Minha relação com o Parkinson começou logo no início da graduação, por volta de 2020, onde eu participei de uma iniciação científica na faculdade e a nossa missão era acompanhar parkinsonianos durante 2 anos, com atendimentos 2 vezes por semana, e verificar se a terapia multidisciplinar envolvendo a nutrição, musicoterapia, né, o trabalho de profissionais do direito, né, tudo isso iria ajudar na qualidade, aumentar a qualidade de vida e ia ter algum benefício na saúde do parkinsoniano. E, para surpresa de poucos, né, porque todos nós já sabemos que uma boa qualidade de vida pode ajudar muito no Parkinson, depois dessa pesquisa a gente pôde constatar, né, que a terapia multidisciplinar e interdisciplinar ela contribui muito para o Parkinson, de forma até a estabilizar a doença dependendo da pessoa, né? Obviamente não é todo mundo que vai ter os mesmos resultados, mas o aumento da qualidade de vida envolvendo todas essas questões pode ajudar bastante. Então aí a gente se conheceu agora e resolvemos retornar com essa questão de atendimento ao parkinsoniano. Que massa, Bom, que legal, que história linda. e essa história de que a história não, né? Você explica aí, você está explicando que a terapia multidisciplinar, aí, inclusive a musicoterapia, pode estagnar a doença. Pode, eu sou prova disso. Por isso que eu juntei com a Vanessa. Nós não somos casados, não somos nada, apenas amigos. E todo mundo fala, não beijo com a tua esposa, não beijo com a tua esposa. Não é. Mas depois que a gente se juntou com o projeto e tudo, eu comecei mesmo com a bateria direto. Eu tive foi uma reviravolta na doença que ou eu ou o Parkinson. Ele escolheu eu também. E vamos parar de avançar. E desde então, parece que até deu uma recuada, sabe? É um negócio muito louco. É isso mesmo. E tem gente que fala, pô, você não tem Parkinson, vocês não tem Parkinson. A gente tem Nem Parkinson. parece, graças a Deus. Se pensa se eu tivesse Graças a Deus. Parkinson e tivesse prostrada, com cara de coitadinha, É o jeito que a gente está. cabelo desgrenhado. Porque assim, eu sei como é ter pessoas na família com doenças neurodegenerativas. Minha avó tem Alzheimer, então eu sei, né, como é difícil como que a pessoa se sente em relação à doença. Eu sei que é muito difícil, então tudo isso nos dá força, né, para que a gente continue pesquisando, para que a gente continue trabalhando para ajudar o máximo de parkinsoniano possível. Muito obrigada. E a gente precisa ter em mente que a gente tem a doença. Se a gente não dominar ela que vai ter a gente, né? Então, é através da qualidade de vida, de exercícios, alimentação, né? É show. Nosso grupo é um grupo muito legal, sabe? E lá eles
cresce muito na saúde, na qualidade de vida. Um moço, não, acho que não foi no nosso grupo, não, tem outro grupo, estava comendo noni. A hora que eu vi aquilo, eu falei, não acredito, esse é forte. Comer noni. Se fosse dar nome, né? Era o nome mesmo, tem que pedir. E ele come por causa da qualidade de vida. Ele investe, sabe? Isso, para mim, é assim, muito louvável, né? Muito legal. Mas esse é o esquema e eu fico contente porque vocês são novos pra caramba. Não tô falando que eu sou velho, mas o pessoal mais novo que eu vendo hoje tá se interessando bastante com a doença de Parkinson, sabe? É muito. Talvez seja por causa, no seu caso, às vezes, um familiar com doença ou neurodegenerativo. O pessoal mais novo está chegando pau em cima para estudar e tudo, saber como é que é e tal. Estão fazendo TCC, doença de Parkinson, tudo. Isso deixa a gente mais animado para fazer isso. E é importante até a gente salientar que nosso objetivo a longo prazo é influenciar outros profissionais a se juntarem, né? Porque o Parkinson, hoje em dia, tudo é muito obscuro até hoje no Parkinson. A gente não sabe muita coisa. Então, quanto mais pessoas, né, cientistas de qualidade, pesquisadores, melhor dizendo, de qualidade, melhor para todos nós, né, para o parkinsoniano, para a comunidade científica, para a elucidação dessa doença. Exatamente, porque não é algo que a gente até vê na universidade também, né? Não tem, na universidade não tem. A menos que você tenha um projeto de pesquisa, participe de um projeto de pesquisa, não é algo que você vê na universidade. Mas a gente tem bastante projetos aí para levar o Parkinson para as universidades. Maravilha. Pessoal, conta pra gente em que diretamente a má alimentação pode prejudicar o doente de Parkinson. Certo. Bom, para isso a gente precisa entender algumas questões básicas que ocorrem no corpo do parkinsoniano, né? Alguns mecanismos fisiopatológicos da doença. Na doença de Parkinson, ocorre uma inflamação latente, né? O parkinsoniano ele tem uma inflamação no seu corpo. Isso é fato. Outra coisa que ocorre é o estresse oxidativo, né? O acúmulo de radicais livres, que a Raquel vai explicar daqui a pouquinho o que é. Então, a nutrição ela tem como alvo essas duas coisas. Combater a inflamação, que existem alimentos inflamatórios e alimentos anti-inflamatórios, e combater o estresse oxidativo por meio de alimentos antioxidantes, né? E, além disso, alguns alimentos têm a função neuroprotetora. Essa função neuroprotetora vai fazer com que a progressão da doença, né, associada, obviamente, à redução da inflamação e do estresse oxidativo, diminua. Então, esses alimentos neuroprotetores, eles têm uma série de compostos que comprovadamente causam benefícios na doença de Parkinson, né? Então, a gente trabalha com essas três questões: inflamação, estresse oxidativo e a neuroproteção, para a gente prevenir que o Parkinson se agrave. Exatamente, né? E a gente também sempre pensa na saúde no geral, né? Porque a gente não coloca assim, é só o Parkinson, né? A gente tem que olhar para o indivíduo, né? A gente não olha para a doença, né? A gente tem que olhar para a pessoa no todo. Então, quando a gente vai verificar, né, tem a questão dos sintomas, né, intestinal. Então, tudo isso a nutrição vai influenciar, né? E também evitar que haja evolução de outras doenças, né? Porque assim, se a pessoa tem Parkinson, não isenta dela ter outra coisa, né? Exatamente. Infelizmente. Seria um privilégio, né? Tem Parkinson, pronto, só Parkinson. Exatamente. E a gente gosta sempre de frisar que o Parkinson não te mata, né? Pelo menos não de uma hora para outra, né? Não vai te matar. Recebeu o diagnóstico hoje, amanhã te matou, não é isso, né? Mas uma doença cardíaca pode te matar em questão de segundos. Então, a gente não pode esquecer isso. E cada vez mais a ciência tem comprovado que a nutrição pode ajudar o parkinsoniano. Cada vez mais vocês vão ver falando de vitamina B12, né? A vitamina B12 já foi associada à questão de equilíbrio, né? A alguns sintomas motores, né? Ômega 3 para alguns sintomas motores, né?
e também para os sintomas não motores, onde a gente consegue atuar mais diretamente, principalmente na constipação. Né? Cerca de 70% dos parkinsonianos sofrem de constipação intestinal, principalmente as mulheres, mas homens também. Então, a nutrição ela pode auxiliar bastante nesses sintomas não motores, ansiedade, insônia também. E a disfunção mitocondrial também que ocorre na doença de Parkinson. Então, a mitocôndria é responsável por produção de energia, uma organela celular que é responsável por função energética. Então, no Parkinson, há uma disfunção que a gente pode auxiliar também. Tá. Então, vamos começar com o seguinte. Fala sobre o NAD. NAD. Oi? NAD. NACH. O que é isso? Porque surgiu esse assunto semana passada no grupo, perguntaram, aí eu fui ver o que era, e é animador o negócio, mas só que médico nenhum isso. Eu não nenhum médico escrevendo isso. Aí eu falei com a doutora Mariana Moscovitch, ela falou, ó, chama o pessoal da nutrição para falar sobre isso, que é melhor, que é um complemento. Né? Aí foi a hora de chamar vocês, de novo. Seria o NAC ou NAD? NAD, né? NAD. Certo, certo. O corpo do parkinsoniano, como eu disse, ele é muito afetado por essa questão do estresse oxidativo. Explica para eles entenderem um pouco mais sobre o estresse oxidativo. Exatamente. Que eu entro no NAD. Eu perguntei NAC porque existe NAC também, mas é para outra coisa, tá? Então, a gente, exatamente, tem NADH. Ah, sim, NADH. O que a gente tem, né, vamos dizer que a gente tem um motorzinho, que é essa organela que o Jonathan estava falando, que é a mitocôndria. A gente tem ali nas células, que o nosso corpo todo formado por célula, né? E aí a gente tem ali todo um processo, né? Eu estou fazendo assim, porque eu vou lembrando ali da questão desse crédito, exatamente, né? Então a gente consegue ir imaginando e ir colocando aqui. Você né? foi fazendo, eu fico imaginando. Exatamente. Então, quando a gente tem ali alguns cofatores e transformando através, né, de várias coisas, principalmente complexo B, extremamente necessário para que essa roda venha rodar, né, para ter energia, a gente tem ali no finalzinho algo que a gente vai para a cadeia transportadora de elétrons, né? E isso, em resumo, é basicamente para formar a energia. Exatamente. A moedinha ali formadora de energia. A energia a gente chama de ATP, a última molécula de energia. Tá? E o NAD ele vai influenciar nessa questão energética também. Tá? É um precursor da última molécula energética. Exatamente. E aí, a questão anterior que estava perguntando dos íons de hidrogênio, né? A questão é porque quando a gente está nesse desbalanço, que é da doença mesmo, os íons de hidrogênio que a gente fala antioxidante, eles tendem a querer roubar algum íon que está em equilíbrio. Então, o que eles fazem? Eles vão lá e mexem com o outro que está quieto. E ele começa a ficar balançando também, procurando outro para se roubar e ele estabilizar. Porém, quando ele rouba, né, da outra molécula ali, ele fica normalzinho, parado. Eu vou colocar nessas coisas para tentar imaginar, né? Não é bem assim, mas é só para a gente tentar imaginar. E aí o outro começa a ficar em desequilíbrio, digamos assim, né? Então a gente acaba, quando existe esse excesso, né, não é interessante, tá? Isso acontece no nosso corpo naturalmente. A gente já tem todo esse processo. E o nosso corpo consegue fazer, metabolizar, consegue fazer todas as coisas. Porém, no processo da doença, a gente tem um excesso. Então, por isso que a gente tem a comer alimentos antioxidantes, né? Anti-inflamatório, porque tende a inflamar mais. Então, por isso que é necessário esse perfil, né? Não que o nosso corpo não consiga, mas devido a esse desbalanço mesmo energético do nosso corpo, então a gente tem que tomar esse centro para a gente fazer um perfil de dieta nesse sentido. E o NAD, no caso, ele atualmente é comercializado. Né? Então, teoricamente, a função dele é ajudar na questão energética, porque o parkinsoniano também é algo muito comum no Parkinson, sentir a fadiga,
né? A desmotivação, muitas vezes, de realizar atividades básicas, né? Então, por essa disfunção, né, na célula que ocorre naturalmente, algumas substâncias podem ser interessantes, né? Não só o NAD, como outras substâncias que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu vou amanhã cedo, eu tô indo na casa do Nath. Eu tenho muita fadiga, eu canso demais, sabe? Nossa, eu tô apostando nisso. Esses são os sintomas que são mais, assim, recorrentes após o intestino, né? Essa questão do cansaço. Assim, poucas pessoas a gente se conversaram com a gente falando, não, eu faço tudo, né? Só teve uma mesmo, pra falar a verdade. Nossa, o meu intestino é terrível também, sabe? Mesmo de cansaço. Daí vem lá de trás. Quando eu trabalhava, eu chegava em casa e falava que eu tô cansado, tô esgotado. Mas não tinha feito nada o dia inteiro, quase. Tranquilo. A gente observa hoje a gente observa que muitos sintomas da doença de Parkinson, e muitos neurologistas falam isso, começam bem antes do diagnóstico. Inclusive a questão intestinal mesmo. Costuma ser a primeira coisa que o parkinsoniano costuma procurar um profissional, porque já tende a ter um intestino, né, com as funções prejudicadas bem antes do diagnóstico, mas sente que depois do Parkinson piora, depois do diagnóstico costuma piorar bastante, né? Alimentos, vocês querem falar alguma coisa antes? Não. Pode perguntar. Alimentos, sim, vocês falaram de alimentos inflamatórios. Ele simplifica para a gente, né? Para nós, quais são esses alimentos inflamatórios que a gente deve evitar? Ok. A inflamação é algo que tem que acontecer no nosso corpo, é algo natural, a gente precisa. O problema é quando desencadeia um processo, né, bioquímico que o corpo não consegue parar de inflamar. Então, assim, a gente corta o dedinho, a gente sente ali os sintomas da inflamação, que é o calor, né, que a gente fala o rubor, né, a vermelhidão, né, a gente vê também a questão do inchaço, né, tudo isso. Então, eu falo assim, externo, a gente consegue enxergar, né, porque falar, seu corpo está inflamado. É muito específico, assim, né, viu muita comparação aqui, né, eu estou inflamado, né, como assim? Então, assim, quando o corpo já, devido à doença, tender a inflamar mais, a gente vai ver o histórico de cada um. Tem sobrepeso, tem obesidade, porque aí já é uma pessoa que tende a ter uma inflamação que a gente fala subclínica, então já está inflamado. Então, a questão intestinal tende a inflamar um pouquinho mais. Pegou Covid? Mais ainda. Fica inflamado. Sobrepeso sempre pode ser associado à inflamação. Quem está com sobrepeso está inflamado. Então, tem alguns parkinsonianos bem... Ainda bem que eu não tenho problema de intestino preso, porque senão ele tem intestino preso. Oxi, ué. Não sabia. Então, tem coisas que acabam gerando ainda mais inflamação. Exatamente. E aí, né, esses alimentos tendem a fazer com que essa cascata fique mais inflamatória ainda, não para nunca, né? Então, a gente tem alguns alimentos, alguns grupos de alimentos, né? Principalmente aqueles mais industrializados, né? Que tenham muita gordura, gorduras não interessantes, né? Porque a gente nunca demoniza a gordura. Tem algumas gorduras, por exemplo, que já são conhecidas por serem anti-inflamatórias, como o ômega 3. Hoje quase todo mundo sabe, o ômega 3 é anti-inflamatório. Mas tem o ômega 6. O ômega 6 é o contrário do 3. O ômega 6 é inflamatório. Então, o ômega 6 a gente consegue, por exemplo, encontrar uma certa quantidade até em óleos vegetais, né? O óleo que a gente usa, de soja, por exemplo. Então, o ômega 6 é importante também, tem função importante no nosso corpo. Só que o excesso, uma pessoa que ela come muita fritura, né, muitos farináceos, né, produtos, açúcares em excesso, né, a farinha de trigo, né, o tempo todo, bolos, biscoitos, isso daí vai acabar gerando, né, uma inflamação, vai acabar piorando a inflamação no Parkinson. E essa inflamação vai só aumentando, vai piorando muitos sintomas da doença também.
Aí a pessoa não entende por que só progride, só progride, só progride, mas o corpo está todo inflamado e a alimentação dela não ajuda. E O remédio não está fazendo efeito, mal saber ela que é a alimentação dela. Isso, o estilo de vida. E principalmente porque o nosso intestino é uma das primeiras barreiras que a gente tem com a absorção, né? Aquele alimento que vai passar para o nosso corpo. Então, se a gente tende a deixar o intestino mais inflamado, mais irritado, infelizmente a gente vai deixar ele mais propício a processos, né, assim, além de inflamatório, processos alérgicos, tá? Então, assim, mais inflamação ainda. Então, começa aquela coisa assim, um pouquinho da doença, um pouquinho da comida, um pouquinho da falta de sono, um pouquinho mesmo o intestino ali preso e está absorvendo o tempo inteiro, coisa que era para ir embora, é para ir embora. Então, enquanto está ali, está absorvendo, infelizmente. Né? Então, assim, a gente tem no nosso intestino as nossas células estão ciliadinhas para aumentar o campo de absorção. E entre essas células, que elas são assim, existe uma colinha, que são os tag junctions. E o que acontece? Se a gente tende a inflamar muito ou ficar o tempo inteiro agredindo esse intestino, essa colinha ela tende a ficar fraca, digamos assim. E os alimentos e os nutrientes, né, que eram para passar por entre as células, começam a passar entre as células, né? Que não é interessante, porque por aqui, fazendo a metabolização com a célula, tudo certinho, seria extremamente interessante, né? A gente consegue absorver tudo, consegue o ferro, consegue os outros nutrientes. Só que entre, o que vai acontecer? Desencadeia um processo inflamatório. Opa, o que está acontecendo no corpo? Tem um negócio estranho aqui. Aí lá vai o corpo enviar células ali para aquele local para ver o que está acontecendo. E aí começa a inflamar, começa a ver a resposta mesmo alérgica, né? Então, tudo realmente tem uma questão com o intestino. Se eu tenho o intestino mais íntegro, né? Mais interessante, ou se ele tá até meio carequinha, né? Digamos assim, as velocidades, elas começam a ficar mais carecas. Então, algumas pessoas que têm alguns problemas intestinais, né? Como a síndrome do intestino irritável, alguma coisa assim, eles tendem a ficar com o intestino mais carequinha mesmo. Exatamente. Então, essa inflamação vai acontecer as duas coisas. O intestino desregulado, o intestino com a microbiota que não está saudável, vai causar mais inflamação, e o contrário também é verdadeiro. A inflamação vai piorar as funções intestinais, então vai piorar a constipação e tal. Então, esses alimentos, esses farináceos refinados de forma geral, né? Tô vendo um monte de gente se manifestando aí que adora, tá? Mas olha, isso daí por incrível que pareça, acontece muito com os parkinsonianos. Acontece com quase todo brasileiro hoje em dia, mas no Parkinson ocorre bastante, tá? Muitas vezes gera até uma compulsão por carboidratos. Isso daí tem algumas explicações, tá? Alguns medicamentos do Parkinson, alguns podem induzir isso, tá? Mas não necessariamente. Pode ser uma série de... E tem gente que gosta desde criança, não tem jeito. Tem gente que vai ter que fazer um tratamento à parte, porque é hábito mesmo da pessoa. Mas esses alimentos, né, que são muito doces, esses alimentos que são muito salgados, muito gordurosos, realmente só pioram a inflamação. Exatamente. E aí, como o Jonathan falou, que eu nem tinha tocado no assunto, tende a deixar um ambiente intestinal mais propício para a proliferação de bactérias que não são tão interessantes. E toxinas. Tá? Exatamente. Essas bactérias, elas produzem as toxinas no nosso intestino. Então, acaba aumentando, é aquele ciclo vicioso terrível que a gente tem que cortar para ver se para, né, essa inflamação. Por quê? O pH fica mais propício para a multiplicação dessas bactérias que não são tão interessantes, né? Então, quanto mais elas ficam ali, mais elas vão proliferando e ganhando a guerra, digamos assim, contra aquelas bactérias que são boas, né, que são mais interessantes com o nosso intestino. Então, toda essa questão do tipo de bactéria intestinal é tão importante que pode influenciar, por exemplo, mulheres que têm candidíase de repetição, né? Às vezes chega em consultório isso. E por quê? Tá comendo muito doce, né? Então, a pessoa fala, ué, como assim, né? O que tem a ver o que eu como com o sintoma lá embaixo? Nada a ver, né? Mas tem tudo a ver, sabe? Gente, o corpo ele não tá dividido. E além disso, já foi comprovado, né, por uma série de estudos que carboidratos em excesso não é interessante na doença de Parkinson. Tá? Por isso que muita gente fala que a dieta mediterrânea é a melhor dieta, porque os carboidratos são um pouco mais limitados, são mais carboidratos integrais e tal, mas esses carboidratos, né,
de refinados, assim, definitivamente não é interessante em grande quantidade, tá? Pode comer de vez em quando, mas em grande quantidade não é legal para ninguém, muito menos para o participante. Exatamente. Interessante. A vitamina E é bom, Certo? é ruim. A vitamina E, a vitamina E é uma vitamina chamada lipossolúvel, assim como a vitamina A, D, E e K. Isso significa que elas precisam de gordura para serem absorvidas. Além disso, as vitaminas E, elas têm por características uma função chamada antioxidante, que é combater justamente essa questão que a gente falou, do estresse oxidativo que ocorre no Parkinson, né, os radicais livres. Então, a vitamina E, ela tem essa função. Porém, ela é bem absorvida apenas se ela for consumida junto com uma fonte de gordura. A vitamina E já está naturalmente presente em alguns alimentos, como no azeite, né, que aí ela tem a fonte gordurosa, que é o azeite, mais o conservante, que é a vitamina E, com função antioxidante. Né? Então, ela é interessante realmente, mas nem todas é interessante para suplementação. Tá? A vitamina E é uma que a gente obviamente, ela é antioxidante, é necessária na nossa alimentação, só que a gente já consome vitamina E de azeites, né, de óleos, né? Então, algumas castanhas também, né? Mas suplementação de vitamina E a gente não costuma indicar muito. Num caso ou outro pode ser interessante, mas geralmente não. É interessante você falar na questão dos óleos, né? Para manter mesmo. Exatamente. Por exemplo, se não tivesse vitamina E nos óleos, no óleo de soja, por exemplo, ele ia se oxidar muito rápido. Ele ia ficar com aquele ranço, né? Ranço oxidativo, né? Então a vitamina E ela não permite que isso ocorra. Então essas vitaminas antioxidantes fazem isso com o nosso corpo também, não permitem, né, que eles se oxidem. Então essas vitaminas antioxidantes são legais. Além da E, tem a vitamina C, que é antioxidante. A vitamina A, na forma de beta-caroteno, é antioxidante. Então, o beta-caroteno, por exemplo, é um que eu gosto de passar, mais do que a vitamina E. Né? Mas vitamina E, em alguns casos, pode ser interessante, sim. Tem umas características interessantes do ômega 3, que a gente sempre coloca uma das dicas, para evitar que esse óleo, né, o ômega, o óleo de peixe, ele venha oxidar. Então, assim, um bom ômega 3 geralmente tem a vitamina E lá junto na fórmula. E vou mandar perguntar aqui mais tarde, na parte, suco de cevada. O suquinho amargo, sabe? A bebida alcoólica, de forma geral, no Brasil, não. ela é melhor, assim, poder tomar? Pode, se a pessoa não toma nenhum medicamento com capacidade de sedação, né, na doença de Parkinson, pode tomar um pouco, não tem problema. É melhor que não tome, mas se for tomar um pouquinho, não deve lhe trazer mal, né? Mas varia de pessoa para pessoa também, mas cuidado que tem bastante carboidrato, tá? O suco da cevada... Ou se for pode ser outra coisa, seria uma boa fonte de complexo C, né? Esse suco aí eu achei legal o que ele falou. Melhor que não sei o termo que ele usou, foi o termo que a doutora Mariana Moscovitch usou para ele, para falar do suco da cevada. Eu acho que ele quer achar alguém e fala, pode tomar 10, Não faz eu, 10. fiz uma pergunta de Né? retransmitindo. A gente costuma liberar para alguns pacientes nossos, né? Tomar. Tem gente que gosta de tomar até algumas coisas mais pesadas, mais fortes, né? Uísque. De vez em quando a gente costuma liberar, mas a gente faz toda uma orientação para a pessoa, né? De quantidade também. A quantidade tem que ser ajustada, porque dependendo do medicamento que ela toma, pode causar uma sedação que não é legal. A pessoa pode sentir umas coisas que não são interessantes, realmente. E o problema são os integrantes junto com isso daí, né? Que a pessoa gosta do churrasquinho ali, né? Uma cozinha. Não é só ela, né? Estou vendo aí o Marcos Paixão, velho, esse cara, ele é conhecido nosso, sabe? Ele tem um grupo lá, uma chama. E ele é aficionado por
por açafrão. Quais os poderes benéficos do açafrão e se tem contraindicação ou Ele é não? anti-inflamatório. Também, ele é anti-inflamatório. Né? Tem Exatamente. contraindicação? Não tem? Bom, Fala sobre Excesso faz mal, tem massagem, sim. constituições. A princípio, não tem nenhuma contraindicação, não, tá? O açafrão, como vocês falaram, ele tem a capacidade anti-inflamatória, tá? A substância presente, né? No Brasil a gente consome a cúrcuma, a substância, a gente vai até fazer um post amanhã da diferença entre açafrão e cúrcuma, só lá dentro. Ah, existe? Tem? Não é a mesma coisa? Existe, não é a mesma Ah lá, coisa. gente, Marcos, acho que você não sabia disso. Cúrcuma, açafrão tem diferença. Tem O diferença. açafrão mesmo é caríssimo. Açafrão é caríssimo, muito caro. Pode custar até $4.000, um pouquinho de açafrão mesmo. Então, como vende a cúrcuma por aí, né? É a cúrcuma. Mas a E a cúrcuma moça lá também. da feira falou que essa é pura, é purinha. A cúrcuma, ela tem propriedades benéficas, tá? Ela é anti-inflamatória por conta da substância presente nela, né? O que a gente chama de composto bioativo, né? Que é a curcumina. A curcumina é responsável pela coloração amarelada da cúrcuma, né? E já está bem estabelecido na ciência que a curcumina, quando consumida com uma certa regularidade, né, ela pode causar benefícios, como, por exemplo, a neuroproteção. Né, é o terceiro pilar, né, que a gente atua, né, a neuroproteção. E na inflamação também, ela tem a capacidade anti-inflamatória. Tá? Mas alguns, não só a cúrcuma, mas tem o manjericão, por exemplo, ele tem capacidade neuroprotetora, tá? Mas quando você vai preparar um alimento e adicionar, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Tem algumas dicas. O mais interessante é que a gente falou que mais ao fim da cocção ou do cozimento, né? Então, para a gente tentar manter mais esses princípios ativos. É claro que, por exemplo, eu gosto muito de fazer os ovos pela manhã e já quando está quase tirando, né, os ovos ali, eu adiciono um pouquinho acima. Ou mesmo o consumo puro, né? Às vezes, quando eu coloco um shotzinho, vira e mexe, eu coloco ali, né? Essas questões, né? A gente tá colocando ali o shot pela manhã, eu sou dona de montar esse shot, né? E voltar onde eu tô pra engolir. É assim, abre a boca. Né? Gostar, eu não gosto, mas... Mas assim, eu não vejo problema com o sabor dele. Inclusive, gosto de colocar junto com o própolis verde, né? Que a gente tem outros tipos de própolis. Anti-inflamatório. É excelente. Não é o melhor sabor do mundo, mas assim, é uma tintura. Então a gente coloca esse trem de uma vez. Eu boto de uma vez, eu prefiro. Né? Depois tomo mais água, mas tem que ser com própolis. Então, respondendo a pergunta, pode consumir o açafrão diariamente, tá? Consumir uma vez ou outra não vai ter tantos benefícios assim, tá? Mas pode adicionar nas preparações, tá? Porque ele é benéfico realmente, pode ajudar até no intestino também, por incrível que pareça, tá? Então, pode usar sem problemas. Exatamente, Érica. Existe Rizoma, o açafrão Ai, também a gente vai falar o que é açafrão mesmo. É um pouco curioso agora. E o que é cúrcuma, né? Então, assim, essa diferença, o que é, né? Mas a partir de hoje, vocês sabem que esse amarelinho que a gente coloca na comida se chama cúrcuma. Marcos, anota aí. Isso aí. Eu não sabia, existe extrato de açafrão? Existem vários extratos de produtos vegetais, né? Costumam ser mais concentrados os princípios ativos, né? E tendem a trazer benefícios para a saúde também. Então, a curcumina que está presente nessa cúrcuma aí, no açafrão, ela vai estar mais concentrada, né? Então, a pessoa tende a ingerir uma quantidade maior de curcumina. Né? Mas existe extrato de uva, de amora, de várias coisas assim, e os extratos são sempre interessantes, os extratos vegetais, que normalmente ele é anti-inflamatório e todo extrato praticamente vegetal é antioxidante. Olha que massa. A Claudiana está perguntando se limão, açafrão e mel traz algum benefício. O limão com o mel. Só o mel e o vai esquecer. Não, pode botar o açafrão. É excelente, a gente gosta de trabalhar também bastante com o limão, né?
Então, traz benefícios sim. Existem vários tipos de mel, né? Não sei o que seria o plural de Plural de mel, mel. né? Mas cadê a professora de português ainda? Mas, assim, existem vários tipos e cada um do tipo de abelha ou até da planta mesmo. Tanto assim que o própolis, ele é tirado do... Ai, meu Deus, que eu uso? Alecrim, do alecrim. Então, o própolis verde, ele é mais ali, são as plantinhas do alecrim. Então, assim, tem vários tipos, então a gente pode estar trabalhando com todos esses benefícios dos vários tipos de mel que a gente tem por aí. Tem uma marca, mas agora eu esqueci o nome, que vem assim com várias amostrinhas de vários tipos de mel, então seria interessante, tá? Então, quem gosta de aprofundar nessas coisinhas, um dia uma coisa, outro dia outra, mas a gente pode estar trabalhando com esse shotzinho pela manhã, de limão, açafrão, mel, adicionando outras coisas aí, dia após dia. Isso, mel de abelha, né? Mel caro não é de abelha, gente. Exatamente. Vocês têm que lembrar que é o de abelha mesmo, tá? Pessoal, lá no, eles dão muita receita de shot, né? Quem não sabe o que é shot, vai lá depois da live e pesquisa no São Parkinson. Shot? Depois você vai ver. Explica para eles o que é shot. Shotzinho não é de tequila, não, gente. É o shot mesmo que a gente toma uma pequena quantidade. Então, a gente sempre dilui em água, né? Por exemplo, o própolis, que é uma tintura. Então, a gente precisa diluir em água. Então, a gente coloca ali um pouquinho, às vezes eu gosto de colocar o própolis, boto um pouco de creatina para mim, né? Boto um pouco do açafrão, tem dia que eu coloco. Então, cada dia eu vou colocando uma coisa diferente. Tem gente que gosta de trabalhar com pólen, né? Que é legal. É porque, assim, essa variedade, né, de produtos vegetais que a gente tem, por exemplo, cada dia você vai falar que uma coisa faz bem para a saúde. Um dia que a uva faz bem, outro dia que a açafrão faz bem, e tudo faz bem realmente, né? Todos esses produtos vegetais costumam fazer bem. Mas é interessante você ir alternando o consumo, né? Um dia um açafrão, outro dia uma uva para consumir, né, o resveratrol que está presente na uva, né? Cada dia o licopeno presente no tomate, cada dia você vai alternando e você vai assim obtendo os benefícios de todos eles. Né? Então, esse shot que a gente faz, a gente coloca, né? Vai alternando todos os dias para a gente obter. E são concentrados, né? São bem concentrados. Até que não fica tanto, né? Fica concentrado, mas não fica tanto, né, Raquel? Dá para tomar. Dá para tomar. Mas assim, como, por exemplo, antes, né, meu pai tem a parreira, né, na casa dele, ele fez da casca da uva, né, tirou, fez a polpa, tudo. E aí dá para fazer, por exemplo, a farinha. Aqui, né, a gente foi meio sem vergonha, deixa eu perder. Mas dava para usar, né, como uma fonte aí, o resveratrol. Então, assim, a gente já vai pegando uma fonte de cada coisinha e vai usando. Hoje vai ser isso, amanhã fica vai mais ser fácil, né, do que você concentrar tudo, né, todos esses compostos e tomar de uma vez. Obviamente, você precisa consumir no almoço, no jantar também, né, mas aí você vai ter uma boa quantidade pela manhã já. Esses pontinhos ao longo do dia, né, de hábitos, que no fim vão dar um grande resultado e vai dar uma questão para a saúde mesmo, adicionar muito à saúde. Falaram aí do. Acho que foi o Márcio, né? Falou do azul de metileno. Aqui serve. Azul de metileno? Azul de metileno. Não, a gente realmente desconhece se tem algum benefício. É para tingir roupa, né? A gente realmente desconhece. A gente pode pesquisar depois se tem alguma coisa relacionada ao passo. Eu, particularmente, desconheço. Alguma coisa, né? Talvez tenha, não sei. É ignorância nossa sobre o assunto mesmo. Porque assim, às vezes tem muita coisa que a pessoa fala, isso é bom, né? Mas no meio da pesquisa, a gente sempre, né, o Jonathan que trabalha mais com pesquisa, né? A gente tem que saber o que realmente tem alguma relevância, né, ali na pesquisa quando já fez um monte de gente, realmente deu um dado relevante, né? E com pessoas, né? Por exemplo, o açafrão faz bem? Faz, mas consumir açafrão uma vez por ano. Açafrão já está bem estabelecido que faz bem no Parkinson, só que é relevante a quantidade que você está ingerindo, a forma que você está ingerindo?
Então, assim, tem algumas coisas que são novas ainda, ou que já estão bem estabelecidas, mas que a gente desconhece, mas eu particularmente nunca ouvi falar sobre essa, né? Até porque, a princípio, né, não está muito na nossa área de estudos, não. Beleza. Teve algumas perguntas feitas no grupo. Creatina hidrolisada ajuda a manter a massa muscular? E é bom para o cérebro? É um dos melhores suplementos, assim, que eu gosto muito de trabalhar em várias coisas, né? Gostava de trabalhar muito na esportiva, trabalhar para a questão mesmo de dores, de energia, que é uma das maiores queixas, né? Então, é excelente. Então, realmente é um suplemento, assim, que é bem queridinho do meu coração, né? Então, é claro que a gente vai ver a quantidade, vai de acordo com a questão do peso, né? Que para mim, que meu peso é 50 quilos, mais ou menos. Então, para alguém que pesa ali 90 quilos, vai ser uma quantidade diferente, né? Porque realmente ela vai atuar para mim de uma forma e para outra pessoa de outra forma. Então, questão de quantidades, a gente tem que verificar com peso, tá? E vai ser mesmo muito benéfico para essa questão energética. Então, maravilhoso. É algo que eu acho que sim, boa parte das pessoas, uma hora, né, quando óbvio, você se sentir mais seguro e com o seu profissional, tem que inserir no seu dia a dia. É interessante a questão da gente sempre estar fazendo rodízio de suplementos, então não existe nenhum suplemento que a gente vai colocar de eterno, assim, porque tem gente que fala, isso é bom, pronto, acabou, né? Então ele virou um decreto e nunca mais sai, então é sempre estar utilizando. Mas é interessante demais para essa questão do Parkinson da energia. Exatamente. Por conta da disfunção mitocondrial que existe no Parkinson, a creatina já foi estudada, tá? E houve benefícios por parte daqueles que tomavam a creatina. Tá? Então, pode ser a creatina monoidratada, pode ser ela hidrolisada também. Tá? Existem algumas diferenças, né? A hidrolisada é mais a nível de absorção mesmo. Uma vai ser absorvida um pouco mais rápido, a outra com um pouquinho mais de dificuldade, mas também é absorvida. Tá? Mas a creatina é bastante legal na doença de Parkinson, tá? Não só na doença de Parkinson, mas para muitas pessoas que realizam atividades físicas, né? Além do Parkinson, eu trabalho em clube de futebol, a Raquel também trabalha com essa parte de atender atletas, né? Então, para muitas pessoas, a creatina é muito interessante. Tem estudos com idosos, que é bem interessante. Então, assim, realmente... Desculpa, não escutei. Existem estudos com idosos, que é bem interessante também a creatina. Então, assim, é bem extensa os estudos, né, com a creatina. Então, realmente é bem seguro estar utilizando. Depois da live a gente vai conversar. Nada de creatina. Não, deixa eu esquecer. Vai conversar no privado. Amanhã, eu acho. Muita coisa, assim, para adicionar de questão de suplementos mesmo para o Parkinson, né? E não só de suplementos, mas verificar minerais, vitaminas também. Então, Exatamente. tudo isso tem que estar muito presente. E um grupo de vitaminas que vocês já, com certeza já ouviram falar são as vitaminas do complexo B também, que estão envolvidas nessa questão energética no Parkinson. Tá? Há uma tendência a ter deficiência de algumas vitaminas do complexo B. Tá? E as vitaminas do complexo B, quando a gente estuda a bioquímica do ensino médio lá, a gente vai ver que todas elas estão envolvidas como cofatores, como auxiliares, né, para que ocorra tudo aquilo lá, para que rode todos os ciclos, né, e no final a gente tem energia. Então, se está com carência de complexo B, é necessário que a gente mude hábitos alimentares primeiro, e se houver necessidade, uma suplementação. Exatamente. Tem questão do estudo com a B2, né? Com alguns sintomas motores, justamente com o tremor diminuindo, né? Então, isso. Então, seria extremamente interessante a gente estar colocando essas fontes alimentares no nosso dia a dia também, né? Porque muitas pessoas acham que é só cápsula, né? E assim, a gente não consegue estar encapsulando uma maçã, né? Porque não tem como a gente isolar só um nutriente ali e colocar, né? Não é só um nutriente. Essa é até uma das dificuldades que a gente tem, por exemplo, em pesquisas na fitoterapia, porque a gente nunca sabe se é só um, né, fitoativo ali que vai fazer o efeito, ou da planta inteira, que tinha várias outras coisas ali que fizeram o efeito. Então,
a pesquisa acaba ficando extensa, né? Porque você vai ali, pesquisa com uma forma, depois conjugando com outras, e aí vai vendo como que vai acontecendo. Colágeno Verisol. O que é isso? Ok, o que que a gente tem, né? A gente tem alguns tipos de colágeno, a gente tem o colágeno hidrolisado, a gente tem o colágeno C2, que é bem interessante, como eu trabalho também com ortopedista, é o que a gente mais utiliza para aquelas pessoas que têm problemas, né? Como diz, na junta, né? Tá ali meio ruim, junta tudo. Então, então tem muita gente que tem esse problema no joelho, né? Articulações. Então, articulações em si, o interessante seria o C2. Então, esse é um tipo de colágeno diferente. No caso do colágeno hidrolisado, com a tecnologia Verisol, é um tipo de tecnologia, ele vai ser mais interessante para absorção. E assim, a gente sabe que os aminoácidos caindo, existe uma série de combinações que podem virar um monte de coisa. Vamos dar um exemplo. Se eu pegar farinha, ovo, chocolate, fermento, eu posso fazer um monte de receita. Não necessariamente se eu misturar tudo vai virar um bolo. Pode virar um biscoito, pode virar qualquer coisa, mas não necessariamente bolo. E isso acontece no nosso corpo também. Se eu jogar um monte de aminoácido, né? O que vai virar lá dentro? Então, essa tecnologia faz com que lá dentro tenha uma tendência de virar o colágeno. Então, aí a gente já tem um pouquinho mais de certeza que realmente vai virar o colágeno, que antigamente era meio tenso. Então, o colágeno é interessante, ele vai vir também com alguns cofatores, né? A vitamina C, que é interessante, que tem o zinco junto nessa suplementação. E a gente vai fazer com que realmente venha a ter esse colágeno. Porque, infelizmente, hoje no Brasil, há uma série de produtos que, apesar de terem regulamentações, muitas vezes não seguem as normas, né? Então, muitas vezes está com produto adulterado. A gente acha que está tomando alguma coisa, só que não tem, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando for comprar um ômega 3, um colágeno, né? Ou algum suplemento, né? Porque para ver se realmente eles são marcas sérias, realmente, que seguem os padrões de qualidade. Exatamente. E aí a gente vai ver isso em alguns produtos, né, com a tecnologia. Então a gente já vai ter um pouquinho mais essa questão da absorção. Isso. Teoricamente, quando a gente ingere aminoácidos no nosso corpo, teoricamente não, eles vão virar proteínas dentro do nosso organismo, tá? Mas a gente não sabe qual proteína que vai virar, né? Não adianta a gente tomar achando que vai virar a mesma proteína. Por exemplo, a gente ingere proteínas, elas são digeridas e elas viram aminoácidos, né, para serem absorvidas. Quando chegam no sangue, elas vão, né, para serem metabolizadas e depois viram proteínas de novo. Mas ninguém garante que vai virar colágeno, exatamente. Tá? O colágeno não é absorvido. Os aminoácidos do colágeno são absorvidos, mas ninguém garante que vai virar colágeno. Então, com essa tecnologia, a gente tem um pouco mais de segurança que vai se tornar colágeno. Eu tenho colágeno porque eu fiz bariátrica, né? Então, eu emagreci muito. E assim, engordei também muito rápido, né? Para depois fazer a bariátrica. Foi muito rápido. Então, dá uma afrouxada no tecido. Na cobertura da gente. E eu sempre fui muito vaidosa, né? Só com esse pequeno intervalo depois do diagnóstico que eu engordei. E sempre tomei colágeno, mas nunca tinha ouvido falar na Verisol. Exatamente. Verisol. E só complementando aqui, parece que o Vicente falou a respeito do azul de metileno. Ele, como é um fármaco, não cabe muito a gente nutricionista. Geralmente o médico vai saber responder essas questões aí, né? Porque alguns medicamentos a gente até consegue não auxiliar, porque não é a nossa função, mas a gente consegue verificar para que serve, né? Qual alimento a gente pode combinar para que não haja prejuízo, né? Interação com o medicamento, né? Mas alguns outros medicamentos, né, a gente não tem muito conhecimento nessa área, mas o médico mesmo. Um negócio importante aí, o pessoal vê que não tem que comprar isso daí, sair comprando vitamina para tudo que é lado. Com certeza vocês devem pedir um exame antes. Sim, até porque, né, as pessoas não tendem a saber fazer um equilíbrio, né? Então, o que eu vejo muita gente? Compra lá magnésio e compra um monte. E aí,
No metabolismo do magnésio, a gente vai precisar ali do cálcio, vai acontecer um desbalanço. Se eu botar um monte de uma coisa, de mineral, né? Aí vai desbalançar outro. Vitaminas. Quais são os melhores formatos dessas vitaminas? Será se vale a pena eu ir ali na farmácia e verificar que tem uma ali em promoção de R$ 29,90 e eu vou comprar? Então, eu acredito que não é interessante. Por quê? O formato dessas vitaminas, ou até minerais, talvez não estejam tão interessantes para absorção. A gente tem alguns sítios de absorção que competem um com o outro. Então, se não tiver no formato tão interessante, acaba que algumas não vão ser absorvidas. Então, assim, vai ser meio que um dinheiro jogado fora. Então, é interessante que esse intestino esteja preparado para receber e também o formato mais interessante. Então, assim, o que que a gente vê? O pessoal comprando sulfato ferroso, né? Não sei se alguém já tomou aqui. Então, para o intestino é terrível. Não sei se quando foram ao banheiro, por exemplo, viu que as fezes estavam bem escurecidas, né? Então, o sulfato ferroso não é legal para o intestino. A absorção, ela é baixa. Então, por que não passar, por exemplo, um ferro quelado, né? Que a absorção dele está ali conjugado com aminoácidos, seria muito mais interessante para a absorção. Outras vitaminas, né, que a gente poderia estar colocando, Só um formato minutinho, mais antes de você interessante. passar para o outro, o ferro, noripurum, seria um desses? O Mas já não- Noripuru na veia, já tomou na veia, alguma coisa assim? Não, eu tomo ele todo dia, uma cigarra. Ah, o mastigável. Aham. E Tem um acontece formato. que você falou das fezes, sabe? Tá bem escura, sabe? Parece que não tá legal, o intestino fica muito Aham. irritado. Como se fosse mais oxidada mesmo, né? É, Sim. realmente, a gente já tem essa questão. Deixa eu só, a gente tem que ver só o formato, que eu não estou lembrando qual que era o formato, né? Eu falo formato para absorção, Noripurum, Uhum. que é o Noripurum. Minha mãe tomou muito também na época, então a gente já sabe mais ou menos como é. Eu só não estou lembrando do formato dele, se ele é quelado ou se ele ou se é o formato de sulfato. Mas aí realmente a gente tem mais fácil absorção com o ferro quelado, por exemplo. Mas realmente, acredito que você tomou devido à bariátrica, né? Uhum. Então, realmente tem que tomar algumas suplementações assim, meio que. E eu já aí, tomo o Quelate, entendeu? sim. Uhum. Então, E o Noripurum. muitas vezes a gente vai pedir para que, quando a pessoa tome o suplemento, ela tome, né, na fórmula com associação correta, né, o magnésio de malato, né, o ferro quelado, que são combinações. Porque o nutriente sozinho, ele é absorvido. Só que quando o nutriente está com alguns aminoácidos ou alguma substância facilitadora, ele é absorvido muito mais rapidamente, com uma qualidade muito melhor, né? Então, por exemplo, o ferro, quando você ingere o ferro via alimento mesmo, ingere vitamina C, a vitamina C ajuda na absorção do ferro. Então, existe essa interação entre os medicamentos. Então, é necessária essa orientação, mas a gente sempre parte de um exame. A gente tem que verificar como que está a questão bioquímica da pessoa, né? Não adianta ir lá comprar, porque tem alguns medicamentos que podem ser prejudiciais. A pessoa vai lá, compra uma B6, toma muita Isolado. quantidade, dá uma B6 isolada, né? Dependendo do suplemento, pode não ser tão interessante, mas se for, por exemplo, uma vitamina lipossolúvel, que é acumulativa e é tóxica, né, se consumida em excesso, né? Então pode causar até mal. A pessoa vai lá, compra vitamina D em grande quantidade, né? Vitamina A, Vitamina né? A, Tem né? outros Aí ela também. pode ter muitos problemas, aí depois vai ter que procurar um médico, vai para o hospital, Aí né? tem Então que o fígado tá dando uma. tem que ter responsabilidade, né? É. Obviamente, Aqui, tudo que a ó. gente faz com base nos exames. Eu vou ler Ó, algumas vitaminas aqui para vocês. eu pesquiso ciências biológicas, então, assim, eu gosto muito desse assunto, né? Principalmente natural. Agora, minha alimentação é péssima, mas eu vou voltar. Olha o que eu Eu faço. vou ler aqui. Colágeno pó, 500 É miligramas. priorizar. Vitamina C, ácido ascórbico, 300 miligramas. Vitamina E, 100 miligramas. Beta-caroteno, 30 miligramas. Vitamina B6,
1,3 miligramas, ácido hialurônico, Sim. pó, 50 miligramas, biotina, 5 miligramas. Você tem que tomar 3 cápsulas para dar um. Né? Sim. Aí Então, vai você pergunta, foi muitas algum coisas. médico que receitou? Não. A minha amiga aqui, ela pega, o que ela faz? Ela pega, vai na internet e vê lá. Vamos ver para que serve isso. Faz uma bomba relógio. Para a pele. Mas você pode observar que tem um monte de coisa, nunca é sozinho. Né? Sempre um monte de coisas, né? Porque um vai ajudar, né? Até mesmo a proteger, né? Para que ele dure mais tempo, né? Para que ele não se oxide, ou então para que não ocorra modificações nas funções dele, e até mesmo para otimizar. Né? Então, o colágeno com a vitamina C, com a vitamina E, é muito mais eficaz do que se fosse sozinho. Eu estou fazendo coisa muito errada, o que eu tenho que tirar daqui? Socorro! Pode não ser, né? Porque a gente precisa saber o contexto, né? Os seus hábitos alimentares, a gente precisa saber o que você tem costume de comer, né? A gente realmente, só numa consulta individual, por isso que a gente sempre fala para as pessoas que nos acompanham, nada substitui um acompanhamento individual. Não adianta eu falar que todo parkinsoniano precisa tomar creatina. A gente Não fala de adianta. contexto, né? Porque você já tem necessidades diferentes da cirurgia, né? Por exemplo, que é diferente de outras pessoas. Então, a gente já tem que dar esse suporte, né? Devido a essa individualidade, né? Então, assim, a gente tem o nosso curso que a gente ensina aquela A pluralidade, gente né? A ensina de gente forma ensina básica, né, todas as questões, né, porque o parkinsoniano, depois que descobriu a doença, precisa entender, né, não consumir determinados alimentos, dar preferência para outros, né, então a gente faz essa orientação de forma básica e generalista, mas nada substitui o acompanhamento individual, né, que a gente vai solicitar os exames, ver o que está baixo no seu sangue, o que vai estar alto, o que pode ser melhor para você, para né? resistência É bem insulínica, né? espiritualidade. Exatamente. Que a gente vê mesmo assim, né, nada substitui mesmo a individual. Porém, assim, logo que a pessoa recebe o diagnóstico, ela fica um pouco perdida, né? Para onde, quais outros profissionais é preciso ir, o que é preciso fazer, e agora? Posso comer alguma coisa? Não posso, né? Algumas pessoas têm esse raciocínio, muitas pessoas procuram a gente, né? Assim, meu esposo, né? Geralmente a mulher mais tem aquela mais cuidadosa, né? Assim, o esposo geralmente tem mais esse perfil. E assim, as pessoas não sabem basicamente o que comer, porque realmente o momento ali da consulta com o médico, né? Ele é rápido, assim, ele precisa ver outras questões. Da área dele. E tá certo. Exatamente, nem sempre dá tempo dele sentar e ficar falando Por isso. exemplo, o médico não pode, não vai dar tempo dele ensinar a tocar bateria lá no meio da consulta, por mais que ele saiba, né? Então, muitas vezes, não, então todos os casos é necessário um acompanhamento, né, com o nutricionista, né, ir lá procurar o André, né, procurar o Batera lá para fazer uma musicoterapia, né? É necessário você procurar profissional nas suas devidas áreas, né? Mas a gente sempre trabalha em conjunto. Por mais que a área não tenha muito a ver, o objetivo é o mesmo e a gente sempre troca informações. A gente conversa com os médicos do paciente, a gente vê como que se o médico sugere alguma coisa que a gente tem que ouvir e a gente tem que sugerir também. Né? Na sua área, por exemplo, você está trabalhando aí com a música, né, ajudando na coordenação. É uma área totalmente diferente, mas por que não a gente ajudar, né, o que pode comer antes de um treinamento, né, de um treino, né, para dar mais Pra não energia, sair quebrado, né? ficar mais. Então há essa interação, é um trabalho interdisciplinar realmente. Então é bom que você já deu essa deixa que a gente vai trocar ideia depois. Teve uma pergunta no grupo e uma pessoa já postou, eu não sei, eu não vou falar tipo não, só que é para sênior, não é não. Esses, Tá. Provavelmente é o Nutrem, da eu Nestlé. acho que é isso mesmo. Então a pergunta é, quem tem parte, não, eu pulei. Tem algum suplemento para fortalecer a massa muscular? A gente já viu que o NAT é legal, né?
Para massa muscular, não sei se o NAD seria mais para energia. É mais energia, questão energética. Mas para massa muscular, eu sempre falo que a gente tem que dar o básico do bolo, digamos assim. O básico do bolo, ali a gente vai ver a farinha, essas coisas. Então, o básico seria o quê? Sono, tá? É aquele tripé que não tem como fugir. É o sono, a alimentação e o treino. E quando a gente fala de alimentação, a gente precisa entender que há diferentes alimentos, que esses alimentos têm as suas respectivas funções. Carboidrato, por exemplo, e a gente ensina isso no nosso curso, carboidrato, função principal dele, né, nos alimentos é para fornecer energia, né? A gordura também, fornecer energia. Já as proteínas é mais função construtora. Ela tem uma função realmente de construção de massa muscular. Então, a gente tem que verificar se a pessoa ela está consumindo a quantidade de proteínas corretamente, né? E aí, quando a gente fala de proteínas, a gente fala de outras substâncias que também vão ajudar na absorção da proteína, tá? Por exemplo, o sódio, no caso, quando ingere a proteína com sódio, tende a ser um pouco mais eficaz, né? Uma série de outras. Mas, geralmente, esses suplementos eles têm uma quantidade boa de proteína e podem ser encaixados sim, né, Raquel? Exatamente. Eu sempre falo que são tijolinhos para a gente estar construindo. Então, esses tijolinhos eu preciso da proteína ali para estar fazendo essa construção muscular, né? Então, quando o pessoal fala de massa magra, a gente tem que ir na base certa, construir essa casa sobre a rocha, não sobre a areia, né? Por que as pessoas querem começar de fora para dentro? Como assim? O que eu tomo? Isso é normal. Até o barão vai começar a malhar e fala, o que eu tomo para ganhar massa magra, né? Então, vamos para a parte básica, né? O que é? É o treino. Eu preciso de estímulo. O corpo precisa pensar assim. Só aproveitando o gancho, uma série de estudos já mostraram também os benefícios de atividade física, até mesmo de alta intensidade para o parkinsoniano. Né? Isso um profissional da área, né, pode até falar mais sobre isso. Mas atividade física, né, e quando eu falo atividade física, estou até falando da área de vocês também, a pessoa está lá tocando, né, pode ajudar bastante. Exatamente. Então a gente vê que a gente precisa mesmo desse estímulo para o corpo pensar. Opa, preciso de mais força para estar conseguindo pegar isso daqui. Então ele vai requisitar, fala, olha aí, gente, vamos começar a produzir aí mais fibras, né? Fibras musculares. Só que para isso eu preciso do material de construção. E aí o material de construção é justamente o que a gente vai dar ali de comidinha, são os tijolinhos. Então a gente tem para essa construção de músculo a necessidade de proteínas, mas para energia, para fazer exercício, eu preciso do carboidrato. Para hormônios, eu preciso da gordura. Para que a gente venha assentar esse tijolinho e secar, digamos assim, eu preciso de um sono adequado, um sono interessante, que muitas vezes o parkinsoniano tem uma dificuldade. Ou tem tarde também, né? Exatamente. E quando a gente atende, a gente sempre foca nessas questões. Se a pessoa ela está fazendo tudo certinho. Se tiver e está continuando emagrecendo, a gente vai verificar exames bioquímicos, tudo. Mas, em alguns casos, a gente recomenda, sim, a utilização de alguns suplementos para controlar essa questão de perda de peso. Então, tem o Nutren, o Sarcopen pode ajudar bastante também, tá? Mas não significa que eles vão controlar. Porque se você estiver fazendo tudo errado, né, você comeu pizza de manhã, comeu hambúrguer de tarde, batata frita de noite, não adianta tomar isso, então que vai ajudar. Exatamente. Então, a gente precisa de um superávit também, né? Uma necessidade calórica um pouco maior do que a gente gasta. Porém, tá aí a linha tênue, né? Se eu tô consumindo mais e esse meu treino, né? Essa atividade física, ela não tá adequada, a gente vai fazer com que esteja ganhando mais gordura, né? Tem que tomar cuidado. E aí vai piorar a inflamação. Tem que tomar muito cuidado. Tem algum suplemento ou alguma coisa que vocês sabem que transforma a gordura em massa magra? Não tem como. A princípio, não. É mais um treinamento mesmo, que vai ser uma conversão. Não conversão, porque não tem como converter, mas vai diminuir. Você não vai nem notar, vai ser os dois ao mesmo tempo. Se você treina direito com um bom profissional, ou então faz os treinos corretamente, você vai ver que naturalmente você vai perder gordura e ganhar massa magra.
né? E Melhorar a qualidade dessa gordura corporal. exatamente, melhorar, porque a gordura é importante, mas tem que estar com na composição correta, né? Então, não tem como realmente fazer essa conversão, mas com bom treinamento e com uma boa alimentação, uma alimentação com quantidade boa de proteínas, de carboidratos, pode ocorrer isso naturalmente. Mas tomar cuidado quando eu falo de proteína para não piorar os períodos off, né? Porque a gente já falou no nosso perfil aqui da interação da proteína com o Prolopa. Se você toma um Prolopa, tem que tomar cuidado, porque se tomar os dois juntos, o período off vai ficar cada vez mais longo e vai te causar transtornos. Ana Romera, ela é. Eu ia falar, viu, Ana? O Sarcopem, ele respondeu a pergunta. O marido dela tem Parkinson, né? E ela é um amor, sabe? Ela cuida dele, assim. Pode falar. Então, ela perguntou aí, foi depois ele teve Covid. O Mauro teve Covid, perdeu muito peso, né? E esse negócio de ficar dentro de casa também, vai fazer exercício, não dá. E aí, ó, qual que é, como é que aumenta? Sim, Aí, sim. Quando a gente fala de Covid e Parkinson, a gente fala de algo complicado. A gente fala de duas coisas que causam muita inflamação, como eu falei, né? E quando há uma inflamação, naturalmente, toda inflamação é catabólica. Toda inflamação faz com que você perca massa magra, né? Então, a pessoa tende realmente a perder peso, a perder massa magra. Muitas vezes o peso pode até aumentar, mas ela perdeu massa magra. Então, a inflamação é catabólica. Como aumentar? Nesse caso, só tratamento individual para a gente falar com precisão, porque qualquer coisa que a gente falar pode ser perigosa, né? A gente não sabe se ele tem alguma outra complicação, se os exames dele estão ok. Tá né? acamado no carro, como é que é o gasto calórico. O gasto calórico a gente tem que verificar, né? Porque se a gente falar, por exemplo, para ela tomar um suplemento, e esses suplementos têm uma quantidade boa de carboidrato, e, por exemplo, ele tiver com crises de hiperglicemia, pode piorar, pode ter uma série de problemas. Então, assim, realmente é um pouco perigoso a gente falar dessas coisas, né? Mas o que ela pode fazer, que a gente pode falar, é verificar se ele está comendo muitos alimentos que a gente sabe que faz mal, né? Por exemplo, ninguém não precisa vir um especialista para falar que pizza não é o melhor alimento, né? Que gordura demais, né? A batata frita, bacon, são os melhores. Então tem coisas assim que ela mesma já pode verificar, né? Já pode verificar se está alimentando com muitas verduras, legumes, né? Frutas, tudo. Eu gosto de dizer que tudo já tem aqui na Terra, né? Deus já fez tudo completo. Então a gente tem tudo que a gente precisa na natureza, a gente tem os nutrientes nos alimentos. Então, uma verdura, legume e fruta, né, é interessante demais para a gente começar a corrigir essa questão que ela falou. Mas a gente tem que ver se está com carência de vitamina, né, se é uma desnutrição proteica ou se é uma desnutrição proteica calórica. Entendeu? É um pouco difícil a gente. Complexo. Se a gente fosse pensar, ia pensar mesmo, né? Pensar isoladamente, sem a necessidade aí do seu esposo, né? A gente ia pensar só em calorias, né? Mas por isso que a gente está falando da necessidade individual, porque a gente não sabe como tá. Muitas vezes há uma disbiose intestinal, né? Uma desregulação no intestino, nas bactérias intestinais, e isso faz com que a absorção de nutrientes fique muito prejudicada. Então, a pessoa, ela come, mas não vai conseguir, né? Porque o problema está no intestino, realmente. Então, a gente tem que fazer um controle intestinal, né? Tem que adotar algumas medidas para... verificar se a deglutição tá legal, porque a gente vai procurar algum shake que tem uma densidade calórica mais alta, sem ter que comer tanta coisa, né? Porque assim, alimentos naturais, eles não são muito calóricos, tá? Então, se você for comer um monte mesmo de abóbora, nem consegue, porque é tanta fibra que você se sente rapidinho saciado, né? Ninguém consegue aí estar comendo, sei lá, 6 laranjas com a fibra mesmo, mas o suco de laranja, já para dar ali meio litro, consegue, né? Porque não tem tanta fibra, só tá mais ali o açúcar, então... Depende, como que tá, né? Tá conseguindo engolir direitinho, tá tendo alguma dificuldade, né? Então, assim, a gente
toma esse cuidado de não dar dicas com medo de, né, algum resultado. Exatamente. Então, no Parkinson tem essa questão da desnutrição mesmo, tá? E está associado, muitas vezes, está associado com a questão da inflamação que ocorre. A inflamação é catabólica, tá? Então a pessoa tende a perder massa magra, por isso que a atividade física é tão interessante, musculação é tão interessante, né? Mas no Parkinson ocorre também algumas questões mais bioquímicas, fisiopatológicas, né, da doença, então, que a gente não vai entrar muito em detalhe, mas tende a perder peso mesmo, tá? Mas a gente tem que verificar o motivo real disso estar acontecendo. Se o problema está no intestino, se está na mão da pessoa que está comendo de menos, né? Tem que verificar realmente. Exatamente. A última pergunta do grupo, e eu já vou pegar um gancho nela. Eles perguntaram por que o médico não passa suplemento. Aí eu vou acrescentar, já que o médico não faz a suplementação toda, assim, na base, né, nutricional, alimentar, como e quando procurar um nutricionista, ou vocês, né? Onde te acha vocês, né? Fala tudo sobre isso para nós, para a gente. Beleza. Tem muitos médicos que até fazem uma boa suplementação. A gente tem grandes médicos que atuam nessa área do Parkinson, né? A doutora Mariana, a doutora Adriana Muro, né? O doutor Érico de São Paulo, que a gente não conhece, mas a gente ouve falar, a Joana, né? Do ProPark, da USP, né? Tem vários bons médicos, né? Mas que é muita coisa para o médico. Então, por exemplo, o médico pode falar sobre atividade física, só que é uma coisa tão específica que é melhor a pessoa procurar alguém que vai falar só sobre isso. Né? Porque o médico está com tanta coisa para te falar, né? Porque todo mundo que tem Parkinson já chega no médico com muitas dúvidas. O Parkinson dá muitas dúvidas. Primeira coisa que vai perguntar é: Parkinson mata? Né? Coisas assim. Vai chegar para o médico um monte de dúvidas. Então, muitas vezes o médico não consegue dar todo o suporte. Então, é necessário procurar profissionais, né, de outras áreas para complementar. Né? E a melhor hora a gente gosta sempre quando a pessoa nos procura assim que recebeu o diagnóstico. E já teve vários casos, né? Assim que recebeu o diagnóstico, nos procurou porque sabe que o quanto antes, né, ela iniciar, né, o manejo do Parkinson por meio da alimentação, ela vai colher os benefícios. Então, a melhora da qualidade de vida já foi comprovadamente associada a uma estabilidade do Parkinson, né? E a nutrição, né, está incluída nisso. Então, a melhor hora é o quanto antes. Né? O quanto antes a pessoa puder. Porque os pilares que a gente trabalha bastante com a questão da suplementação, com a fitoterapia também, né? Por exemplo, a cúrcuma é um fitoterápico que a gente trabalha também. A mucuna, que o pessoal sempre tem aquela... né? Você começa a falar mucuna e já vê aqueles burburinhos, né? Então, assim, o que a gente vai trabalhando, né? É diminuir a neuroinflamação, aumentar a questão mesmo da neuroproteção, que é isso que a gente quer, a gente consegue através da suplementação dos alimentos, do estilo de vida, né? Diminuir o estresse oxidativo, que é justamente o que a gente falou, né? Que aumenta ali a questão dos radicais livres, tudo isso. Aumentar, né, também até, como a gente fala até no curso, e falou também na nossa semana do Parkinson, a gente falou sobre quelar metais pesados, né? Então, como que a gente consegue fazer isso? Com a questão dos fitoterápicos, a gente consegue bastante. Ansiedade, a fitoterapia. Exatamente. Por exemplo, só um exemplo. Por que a gente trabalha junto, nosso atendimento é junto? A Raquel, ela é especialista na área de fitoterapia, que é a nutrição por meio de plantas medicinais, né, compostos. Né? É uma área muito legal, trabalha com chás, né? Eu já não posso, apesar de ter feito pesquisas nessa área, eu não posso prescrever porque eu não tenho o título de especialista. Mas eu tenho um conhecimento na área tecnológica, na área industrial, né? Suplementação a nível industrial, que realmente funciona, como que a indústria faz, né? Que é a parte da minha especialização em tecnologia dos alimentos. Então, um vai complementando o outro. Eu trabalho com futebol, na área esportiva com futebol. A Raquel já trabalhou atendendo diversas pessoas que trabalhavam com triatlo, por exemplo. Então, está complementando. Todo esse conhecimento que a gente juntou,
é para levar o melhor para o parkinsoniano. A gente até se anima, porque realmente a gente gosta de ajudar. A gente vê que funciona, né, na Sim. prática, porque não adianta a gente falar meia dúzia de palavras aqui e não der resultado. Não é uma pseudociência, assim, sabe? Não é uma coisa que a gente está contando aqui uma história para ver se as pessoas acreditam. É real mesmo. E isso todos os profissionais que vierem nas próximas áreas vão falar da importância da nutrição. Né? A gente não assistiu, né, às outras áreas, mas com certeza algum médico, algum outro profissional já falou. Né? Então a gente vê que isso funciona na prática e a gente quer levar essa informação para o máximo de pessoas possível. Né? Porque a gente sabe que é um pouco difícil a gente falar para todos os parkinsonianos, mas a gente está aí, né, lutando. E a missão é essa, ajudar todos os parkinsonianos do Brasil e fora do Brasil, porque tem pessoas de Portugal que nos acompanham, tem pessoas de vários outros países que estão com a gente aí. Então a gente quer ajudar, realmente nossa função é servir, é ajudar cada um. Por isso que o nosso programa tem o nome de Progressão do Bem, né? Porque a gente vê tanta questão da progressão que a gente ouve, né? Falando daquela decadência e tudo. Então, todo esse aparato que eu falei, né, é justamente para a gente diminuir essa progressão. Isso, né? E tudo isso a gente fez um compilado básico, a gente até produziu um curso, né? Porque não tem como a gente ficar fazendo live todos os dias aqui, porque a gente tem outras coisas também da nossa produção, atendimento clínico e tal, tem muito paciente para a gente dar conta todos os dias, fazer dieta, mas a gente faz live, né, semanalmente, mas a gente colocou em curso para quem quiser, quem puder adquirir também, está disponível, né? Basta clicar no nosso perfil aí que já vai direto para lá, qualquer coisa pode mandar mensagem também, tá? Mas a gente está à disposição de todos vocês, parkinsonianos, e é um prazer estar com vocês, André e Vanessa, que a gente vê a importância do trabalho de vocês e a gente é fã do trabalho de vocês também. Obrigada mesmo. Nutrição no Parkinson, pessoal, aí do Instagram, curta, sigam eles, que vale muito a pena. Esse pessoal é show, deu para ver, né? E consulta online vocês fazem também? Fazemos. A maioria, na verdade, é online, né? Porque, assim, é meio complicado, igual o Jonathan falou, né? Assim, você chegar no profissional, né? Até o neuro mesmo, especialista, né? Na questão do Parkinson já é mais interessante, né? Tanto que a gente acompanha alguns neuros, eles sempre falam isso, procure o neuro especialista. E isso, às vezes, a gente tem como profissional antes de estudar, então quando a gente sai mesmo da faculdade, a gente sai tão cru, então nem todos os profissionais ali estão capacitados para isso. Não assim que eles, né? Não estou tirando o mérito de ninguém, né? Mas assim, a gente já está indo nesse foco, né? Então a gente já está estudando mais sobre isso. E a gente atende 90% dos nossos pacientes hoje é Parkinson e é online. Por exemplo, na semana passada a gente atendeu um do Rio Grande do Norte, outro do Espírito Santo, outro do Sul, né, do Rio Grande do Sul. Então, a gente consegue alcançar muito mais pessoas, porque a gente sabe que essa informação de alimentação é um pouco escassa, não é todo mundo que fala hoje em dia. Né? E a gente até não existe atualmente uma especialização em nutrição no Parkinson, formalmente. Tá? Não existe, mas a gente está com um projeto de alcançar profissionais da área da nutrição e criar pós-graduação voltada para o Parkinson, que a gente quer ajudar realmente. Exatamente. Extremamente grata. Pois é justamente isso que a gente quer espalhar, né? Quanto mais, porque assim, nós somos dois, né? Mas pensar, a gente tenha vários, né, trabalhando e tendo essa informação. Como eu falo, a informação, uma informação boa e certa, né? Ela vale ouro, ela muda a vida das pessoas, muda a qualidade, né? Tem gente que não consegue ir ao banheiro e falar, sei lá, tem vezes que eu preciso usar de alguns artifícios para conseguir ir ao banheiro. Não foi uma pessoa que falou isso, são várias. Quase todo mundo. Então a gente mudar a qualidade de vida, dar mais disposição para a pessoa. Eu já tive uma paciente que estava 30 dias sem ir no banheiro. A gente fez uma modificação dos hábitos alimentares, regulou, nunca mais teve problema. Então a gente quer realmente servir os parkinsonianos, a gente está à disposição, né? E conte conosco. A palavra certa é essa, né? Servir. Então, por isso que a gente faz, assim, várias questões, né? Então, a gente consegue
com a consulta, que é algo mais individualizado, que é para você, que é algo ali, né, para o seu dia a dia, para a sua individualidade mesmo, todas as suas necessidades. E a gente tem o curso que é mais acessível, né, que a pessoa É, assim, eu não sei para onde eu vou, né? Tem muitas questões também, né? Então, a pessoa não sabe para onde vai. Então, o curso vai Tem dando curso, tem meio que e-book, essa questão do norte para a pessoa seguir, né? Porque realmente, exatamente. você recebe o diagnóstico, fica perdido, né? Se for perguntar tudo para o médico, vai passar lá 3 horas com o E médico. a nossa relação com o médico é muito boa, porque é de complemento. A gente está sempre Sim, conversando com sim. eles, é porque um vai complementando o outro, tá? Então, é basicamente isso, e a gente está à disposição de todos vocês. Dúvidas, pode falar com a gente. Qualquer você, o André, Vanessa, também precisar de. A gente pode fazer alguns posts juntos, né? De alimentação, o que precisar, estamos à disposição de vocês, tá? Muito obrigada. É, Nossa, até esqueci o que eu ia falar, gente. É porque a gente fala bastante também, a gente vai se empolgando. Não, aí a gente vai brigar, né? Porque eu não falo nada. A cara do André. Eu queria colocar o Instituto Batera de Coração Parkinson à disposição de vocês, ao trabalho de vocês, divulgação, parceria, porque a gente acredita muito no trabalho de vocês, tá? Nós estamos aqui à disposição. e explicar também o seguinte, o pessoal vê instituto, alguma coisa assim, nós somos uma organização governamental com CNPJ, tudo como manda o figurino. Né? Tem gente que fala um projeto. Não, mas era um projeto, sim. Aí, a partir de junho do ano passado, a gente se tornou uma ONG, né? Nós não somos associação, porque a gente não quis fazer uma associação, não trabalhar com direito de, mas somos Maravilha. uma ONG, sim. Né? Temos Só CNPJ. uma última informação, que eu estava esquecendo aqui, mas é um alerta para as pessoas não julgarem também quem está comendo uma coisa no dia de lazer, nem quem tem paz. Dia de lazer é todo Dia de dia. lazer é todo dia. Todo dia à noite. Não, todo dia já é demais. Mas isso também é qualidade de vida. E qualidade de vida é importante no Parkinson, tá? Então, se de vez em quando a pessoa segue direitinho, de vez em quando ela posta foto comendo uma pizza, não tem problema, isso é Vou qualidade contar de uma vida. coisa aqui, ó. Vou contar uma coisa aqui. Bom, Ontem nós brigamos, ficamos quase Meio dia sem conversar. 12 horas sem conversar. Sabe por quê? Ele tomou um pote de açaí na hora do almoço. aí já é demais. Aí vocês podem ligar mesmo. Meio litro. Aí, à noite, ele queria tomar sorvete. Nossa. Aí eu falei, André, você tá louco? Que tanto de doce é esse? Mas ele Ninguém apelou. brigou. Ele falou assim, que eu não deixo ele comer. A mãezinha da pessoa, eu não deixo ele comer. Nós ficamos emburrados, sem conversar, 12 horas. A gente realmente tem que conversar depois. Mas, Vanessa, vai tomando conta aí, vai cuidando dele aí, vai controlando, tá? Tá, joia. Gente, muito obrigada. Desculpa as brincadeiras, tá? Mas é um assunto importante, interessante, e não tem por que ser fechado, carrancudo. É aquele negócio, Nosso nosso jeito é esse. Talvez até a diferença que a gente usa para lidar com a doença, conversar com o povo, que é o que está fazendo a gente crescer, graças a Deus. Você vai ver que por isso que a gente está superando, né? Mas Gente, que ótimo. obrigada. Bom descanso, valeu muito e vamos marcar a próxima. Você já tem outra marcada, não? Tem não. Por enquanto, a gente tem só com vocês, não. Só com mais pra frente, com outros canais que a A gente gente vai marcar uma para abril, que abril é uma desconcentração do parque. Sim, você ia falar justamente isso, que abriu. Quando quiser marcar também com vários profissionais, um físio, um médico, tá? Quando quiser colocar uma equipe multidisciplinar pra gente conversar tudo junto. Fica a dica. Legal? Tá certo. Muito bom. Então, é isso, Fiquem galera. com Deus, viu, gente? Então, pessoal, sigam aí Nutrição no Parkinson. Batera Parkinson, superando Parkinson. Ela lembrou um negócio legal, aí que é nosso braço direito no Brasil. Contato@bateraparkinson.com.br é o site. Site não, é o Pix da vaquinha. A gente está fazendo uma vaquinha virtual aí
para colocar 2 ar nesse tudo que a gente não está aguentando mais, não tem mais dinheiro. Agora, mas é isso. Deus abençoe vocês, obrigado por tudo aí. Um abraço. Até mais. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau!